Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, como todas as segundas-feiras. Os Diálogos AMSUR são desenvolvidos sob a coordenação do Instituto Sul-Americano para a Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas, que é o Instituto AMSUR, e nós contamos sempre com a parceria do Fórum 21 e também do portal Rede Estação Democracia. Nós hoje vamos tratar da questão racial, né? Mas a gente busca hoje não o foco exatamente das políticas compensatórias, da questão da explicação pura e simplesmente racial, mas a ideia é pensar a questão racial no bojo de um projeto de desenvolvimento econômico e social sustentável. Ou seja, nós temos uma questão que é estrutural, que vem de muito longa data, que tem origem no processo de escravização do negro africano e que não é muito diferente do que acontece também em várias outras situações em escala mundial, né? Nós temos uma situação do colonialismo português, no colonialismo espanhol, do colonialismo europeu de um modo geral, que foi levando a processos de exclusão social importantíssimos e que permanecem até hoje. A questão do migrante europeu, do refugiado, né, que hoje vive na Europa, é demarcatória de um processo muito forte de afastamento, né? de criação de postos sociais importantíssimos entre classes dominantes e classes subalternas. No Brasil, a grande marca desse processo é o processo de escravização, que degenera para um processo de racismo estrutural muito forte, muito poderoso. Nós teremos conosco hoje, para conversarmos sobre esse tema, a Matilde Ribeiro. A Matilde atualmente é professora da Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Está radicada no Nordeste, no Ceará, mas ela foi ministra da CEPIR, na primeira gestão do presidente Lula. CEPIR é a Secretaria Especial da Política de Promoção da Igualdade Racial. Ela é, hoje, pós-doutoranda na área de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E teremos também conosco Douglas Martins de Souza. O Douglas Martins é graduado em jornalismo, mas também fez direito, né? Ele é mestre em direito, inclusive, e foi doutorado em filosofia. O Douglas foi secretário adjunto da CEPIR e, nas últimas eleições, foi também candidato a prefeito e a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores em Santos. Então, eu vou imediatamente passar para o início dos nossos trabalhos para Matilde Ribeiro. Matilde, com você, por favor. Boa noite a todos, todas. Granada, é um prazer responder ao teu convite, construir esse momento de bate-papo contigo. Nós somos camaradas há muito tempo. Continuamos camaradas, né? Eu passei pela Prefeitura de Santo André, na gestão do prefeito Celso Daniel, a segunda, né? E foi aí que me aproximei desses companheiros aí que estão na luta, na trincheira há muito tempo. E desde então não nos largamos mais.
quando o Granado me procura para este momento, eu imediatamente convoco o Douglas, né? Considerando que é sempre bom estabelecermos conexões, né? Continuadas. No caso, conheci o Douglas em Brasília, no exercício de construção da política de igualdade racial, e nesses tempos, então, como já disse o Granado, eu me tornei professora da Unilab, Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, que é um projeto muito específico no Brasil, né? É ímpar este projeto, criado pelo presidente Lula, dentro da lógica de aproximação Brasil-África, e a Unilab, vou só falar dela brevemente. Então, a Unilab, ela tem dois pilares. Ela é uma universidade que executa a interiorização, junto à lógica do Reúne, né? O programa Reúne, uma das peculiaridades é interiorizar o ensino universitário brasileiro, né? E também o outro pilar é a internacionalização. Na lógica da internacionalização, hoje nós temos uma relação mais intensa com os países africanos de língua portuguesa, né? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Tadeu, aqui entre nós, morou muito tempo em Moçambique, serviu lá como diplomata, então certamente poderá fazer alguma conexão aqui depois das nossas falas. E, além desses dois pilares, interiorização e internacionalização, a missão da Unilab é desenvolver um ensino superior afro-referenciado. Isso significa sair da tradicionalidade das universidades brasileiras de serem muito europeizadas, né? Criar uma outra rota. Então, nós, como professores, também os alunos, a comunidade acadêmica como um todo, tem esta missão no cotidiano, e, inclusive, isso altera as lógicas de relações entre setores da sociedade, né? O perfil dos alunos e dos estudantes, né, das e dos estudantes da Unilab, é muito diferenciado da maioria das universidades brasileiras que estão nas capitais, né? Nós temos dentro do corpo de estudantes, nós temos quilombolas, temos indígenas, trabalhadores rurais, empregadas domésticas. O fato da universidade estar a 2 horas da capital promove que tanto estudantes na idade certa, né, isto é, inserindo-se em torno dos 18 anos na universidade, como estudantes mais vividos, possam ter a condição de estudar, porque em São Paulo nós demoramos 2 horas para ir de um bairro para o outro, né? Nos grandes centros. Agora, em Fortaleza, no Ceará, faz diferença. 2 horas da capital é interior mesmo, né? Então, nós temos aí esse desafio, o perfil, falei um pouco do perfil dos estudantes brasileiros, e aí a integração com os que vêm de fora, né? Não é fácil, nós vivenciamos cotidianamente situações de estranhamentos mil, racismo, xenofobia, violência de gênero, tudo isso acontece no dia a dia, num processo inovador, né? Uma universidade numa cidade que jamais teve proximidade com essa realidade. Então, isso posto,
Eu ouvi atentamente o que Granado falou aí no início, e eu vou começar dialogando a partir de uma questão que ele trouxe, que é o fato do Brasil ter vivido quase 4 séculos em regime de escravização. Isso traz uma diferença muito grande para o nosso país, não é novidade nenhuma para esse público aqui, eu sei, mas eu estou fazendo valer as reflexões de dois teóricos que eu adotei para fazer essa referência à escravização, que são Mário Maestre e Darcy Ribeiro. Ambos, por caminhos diferentes, afirmam que o Brasil, ao não considerar a realidade da escravização e da quase dizimação dos indígenas, ele cria uma sequela histórica, né? E eles apontam que na continuidade da nossa construção histórica é fundamental que seja reconhecido não só do ponto de vista teórico, acadêmico, mas também do ponto de vista vivencial, que seja reconhecida essas duas questões: a presença dos indígenas e dos africanos escravizados na construção da história do Brasil e, em sequência, uma construção que parece ser proposital pela lógica capitalista e excludente, a construção do apagamento, né? Então, a frase de efeito deles é que, para o Brasil se conhecer e se compreender enquanto nação, tem que se debruçar diante dessas duas questões, né? Então, começando por aí, com esse conselho de Mário Maestre e de Darcy Ribeiro, eu avanço para outra consideração, vou ficar nessas duas provocações para a gente conversar depois. Outra consideração que é o fato do Brasil ser, dentro do mapa mundial, um dos países de maior desigualdade, né? Não é um país pobre, mas é um país desigual, né? E isso, sem dúvida, essa terceira afirmação que eu estou fazendo, sem dúvida, ela conecta-se com as reflexões de Darcy e de Mário, né? Tendo esse chão, eu continuarei dialogando no seguinte sentido, de que, e agora eu vou usar uma referência de uma pessoa não brasileira, que eu acredito que vocês conheçam, que é o Carlos Lopes, que é um africano que já passou aqui pelo nosso país. Ele já esteve aqui numa das instituições do Sistema ONU, e é um economista que conhece muito bem o Brasil e muito bem a África, né? Então, Carlos Lopes diz o seguinte, que um país que não realizou a reforma agrária no século XXI, ele disse isso no século XX, eu que estou ampliando, mas um país que não realizou a reforma agrária não pode se considerar um país democrático. E eu concordo plenamente com esse pensamento de Carlos Lopes. E com isso nós vamos vivenciando ao longo da nossa história a desumanização dos subalternos, como disse Granado. Os indígenas, os africanos, os descendentes dos africanos escravizados foram, ao longo da história, sendo tratados como coisas, como não humanos, né? E, no sentido religioso, até foram considerados como os que não tinham alma, né?
Então, se nós estamos tratando um grande exército de pessoas como coisas, como não humanos, como cidadãos, como pessoas sem alma, nós deixamos de ter responsabilidades com esse setor, né? E no convite, o Granado trouxe uma expressão do professor Kabengele Munanga, que fecha, então, esse meu raciocínio inicial, quando o professor Kabengele Munanga, um africano radicado no Brasil, ele é do Congo, do Kabengele, professor de antropologia da USP, e estuda o Brasil, racismo no Brasil, né? E o Kabengele lançou recentemente uma célebre frase em que ele diz que o, o racismo no Brasil pode ser considerado como crime perfeito, né? E aí ele justifica esta afirmação dizendo o seguinte, que hoje é reconhecido que o racismo existe, mas se nós perguntarmos em qualquer roda quem pratica o racismo, nós não vamos encontrar pessoas que respondam afirmativamente, né? E é aí que ele discute essa afirmação do racismo perfeito. Porque se não há sujeito, né, desta ação, fica muito difícil encontrar um remédio, encontrar uma saída, né? Essa minha fala até aqui, ela vem carregada de complexidades, né? Não tem, se nós formos ficar nessas constatações históricas conservadoras e opressoras, destruidoras do humano, nós não vamos encontrar saída para a sociedade brasileira, né? É aí que vem, então, a outra parte da história, que é a que eu conheço bem por dentro, considerando estar aí no ativismo, no movimento negro e no movimento feminista há cerca de 40 anos, ter passado pelo papel de ministra e agora 10 anos como professora universitária, são as formulações, as construções a partir do pensamento crítico dos processos da luta antirracismo, passando por esta visão da reconstrução do Brasil, né? Quando eu comecei a pensar esse roteirinho que estou aqui trazendo para vocês, eu elaborei uma frase na seguinte ordem, pensando, meio que um desabafo, né? Colocando o seguinte, que neste momento em que nós da esquerda, nós progressistas, estamos aí firmemente defendendo a reconstrução do Brasil, um governo democrático popular, uma política pública para quem precisa, a expectativa que nós deveríamos ter enquanto nação, a postura que nós deveríamos ter enquanto nação, é aproveitar esse momento. Toda reconstrução requer revisões para que o novo surja. Seria aproveitar esse momento para fazer valer o que falou lá atrás Darcy Ribeiro e Mário Maestre, né? Passar a história limpo e congregar nas ações para garantia de bem viver e de qualidade de vida para todas e todos, o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento ao machismo, o enfrentamento às situações históricas que, balizadas pela desigualdade, causam vulnerabilidades. Só que o caminho que nós estamos seguindo nesse processo de reconstrução, ele tem muitas dubiedades, e até muito mais do que dubiedades, é múltiplo, né? E
Na resposta à lógica da superação das desigualdades, fica ao largo muito do que deveria ser descortinado, né? Por exemplo, nós vivemos hoje no país a construção de um ministério similar ao que foi a secretaria que eu coordenei quando ministra, o Ministério da Igualdade Racial. Só que esse ministério as ações desse ministério é praticamente invisibilizado dentro das lógicas da construção das políticas públicas. Fica em plano secundário, e tem acontecido, né, um diálogo pífio com a sociedade civil, com o movimento negro organizado, com os setores antirracistas, e se reproduz as lógicas. Eu estou falando mais diretamente do Ministério da Igualdade Racial, mas dá para fazer analogia com o Ministério das Mulheres, com o Ministério dos Indígenas, com o Ministério dos Direitos Humanos. O tratamento às questões, e inclusive a relação com a sociedade civil, tem sido de grande fragilidade, né? Nós, o batalhão petista, diria, o batalhão à esquerda da luta social, não estamos sendo protagonistas neste momento de reconstrução do Brasil. Então, essa é uma grande questão colocada para os nossos dias, considerando que o histórico de luta em relação à construção de uma sociedade não racista, ele tem sido continuado. E só, por exemplo, pegar agora dos anos 70 para cá, né, após o surgimento do MNU, do Movimento Negro Unificado, que foi no ano de 1978, em plena ditadura militar, né, o processo de luta vem sendo crescente e com uma militância de esquerda, com uma militância progressista. Não vou dizer que temos hegemonia, aliás, hegemonia até temos, mas não somos únicos, né? O pensamento de esquerda e o pensamento petista depara-se com reações à direita, né? Sem dúvida. Nós tivemos o episódio recente, no governo daquele que já se foi, uma ação deliberada de desconstituição da Fundação Cultural Palmares, que foi criada em 1988 e sempre foi, durante muito tempo, o único organismo de governo que tratou diretamente da questão racial e das políticas de enfrentamento ao racismo durante muitos anos como um órgão único, né? Então, teve uma ação deliberada para derrubar a Fundação Cultural Palmares, por uma ação e um pensamento da extrema-direita, né? Então, não dá para dizer que o movimento negro é unicamente progressista, mas, na minha perspectiva, o movimento negro nacional hoje, embora tenha esses buracos da extrema-direita, mas ele está muito centrado no campo da progressista e à esquerda, em sua maioria. E o que eu vou dizer, caminhando para o final dessa minha fala introdutória, é que em todos os momentos importantíssimos da sociedade, momentos de enfrentamento dentro da lógica capitalista, entre perspectivas diferenciadas, mas o movimento negro se fez presente de maneira muito contundente na perspectiva da construção do bem viver, e falava dos anos 70 para cá. Então, nós tivemos fortemente presente no momento das diretas já, do fim da ditadura militar,
depois, com no período, nos anos 90, foi realizada a Marcha Zumbi dos Palmares pela Vida e Cidadania, que foi um momento de virada de jogo, né? Negociado entre o movimento social, liderado pelo movimento negro, e o governo Fernando Henrique. Aí que começaram as políticas afirmativas e uma maior atenção do governo às políticas de igualdade racial, com a presença efetiva da sociedade civil, através do que nós conhecemos como o GTI, o Grupo de Trabalho Interministerial, que a sociedade civil se fez presente, a Conferência de Durban, o Brasil, a conferência que aconteceu em 2001, o Tadeu fez parte desse processo, foi aí que eu conheci, né? A Conferência de Durban, em 2001, na África do Sul, 7 anos depois da queda oficial do apartheid. Quando eu falo oficial, é porque nós temos que abrir os olhos e ver que ações de separatismo existem até hoje, não só na África do Sul, né, mas pelo mundo afora. E o Brasil foi muito presente, né, na Conferência de Durban, era a segunda delegação depois da África do Sul. Então, pegando várias paradinhas históricas, nós vamos ver que quando eu falo nós, é porque eu sou efetivamente parte disso, nós estivemos presentes na construção de um pensamento e de uma ação democrática brasileira. E um colega nosso aí de Brasília, o Mário Teodoro, que é um economista muito bem conceituado, muito bem preparado, o Mário Teodoro lançou um livro agora em 2021, em que ele diz o seguinte, que o movimento negro, à luz da história, deve ser considerado como um interlocutor para a construção da igualdade brasileira, né? E ainda ele ilustra dizendo que na conformação do movimento negro hoje, os setores que alcançaram maior protagonista nessa virada do século XX para o século XXI foram as mulheres negras e a juventude negra, né? Então, eu fico por aqui, Granado, com essas breves reflexões e me coloco aqui à disposição para continuar a conversa. E eu e Douglas já conversamos um pouquinho sobre qual seria a nossa entrada aqui com vocês hoje. Contigo, né, Douglas? Obrigada por ter aceito o convite. Eu estou falando isso, não sou da Ansur, mas neste momento que o Granado fez o convite, eu me coloquei à disposição para construir junto. Então, simbora. Muito obrigado, Matilde. Você não pertence ao Instituto AMSUR, mas está convidada para fazer parte. Tá certo, conversemos. Muito obrigado, Matilde, muito obrigado mesmo. A gente vai passar agora para o Douglas e, na sequência, a gente abre para o debate. Douglas, por favor, com você. Ok. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao convite, né, para participar aqui desse diálogo, né, no Instituto AMSUR. Cumprimentar aqui o Granado. Nós somos companheiros, né, de formulação de um programa de governo nas eleições passadas, né? Trabalhamos aproximadamente 1 ano e meio, né, discutindo aqui a situação de São Paulo, né, na proposta de governo do então candidato Fernando Haddad, né? E Granado trabalhou bastante naquela agenda, e foi onde eu tive a oportunidade de me aproximar e conhecê-lo um pouco melhor. Então, muito feliz aqui no teu nome, Granado, cumprimento todas aqui e todos. Também quero fazer uma saudação especial ao Tadeu Valadares, que ele não se recorda, mas a gente se conheceu em Genebra, numa reunião
onde ele falou muito sobre, no primeiro momento, né, de construção da CEPIR, ainda impactado pela experiência de Durban, e com muito entusiasmo, falou com muito entusiasmo, sobre a construção da política de igualdade racial que, naquele momento, estava sendo realizada pela CEPIR. Então, é uma felicidade reencontrar o Tadeu aqui, né? E também assisti sua entrevista no 247 e compartilho da mesma opinião dos que já disseram da qualidade da entrevista. Bom, eu servi, né, o governo Lula I, né, no Ministério da Justiça, né, na pauta de direitos humanos, assessorando o então ministro Márcio Tomás Bastos, né, nessa agenda, e depois fui para a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial com a ministra Matilde, com quem aprendi muito. E aquela foi uma experiência de gestão peculiar, porque nós estávamos construindo um órgão. Não tinha uma experiência do Estado de um espaço com aquela configuração, com aquelas responsabilidades e com aqueles objetivos. Então, só por isso, a sistematização e a referência, essa experiência, ela é muito importante do ponto de vista histórico. Vou tentar aqui falar rapidamente por quê. Mas antes, eu queria destacar, a partir dessa intervenção que o Granado fez sobre o nosso país, o que significa, né, o racismo na sociedade brasileira, lembrando algumas referências que são recorrentes, mas são muito importantes sempre, quando a gente vai falar do tema. A primeira é que nós somos o maior país negro fora da África, né? E isso, permanentemente, a gente precisa ter em mente quando falamos da experiência do racismo aqui. A outra é que a gente foi o último país, né, a abolir, né, a escravização de seres humanos com política pública, né? E isso deixa marca indelével, né, no nosso próprio caráter como nação. Mas também é importante acrescentar isso, que após a extinção formal da escravização de seres humanos aqui, em 1888, inicia-se imediatamente, né, uma política de estímulo à imigração de trabalhadores europeus, porque o Estado entendia que os ex-escravizados não tinham condições de serem assalariados, né? E dentro dessa dinâmica também, né, fomos vítimas, durante um período relativamente longo, da eugenia como política de Estado, já na República, né? E, e depois, como resposta a isso, nós tivemos uma teoria da democracia racial que era uma negação, né, da realidade, sem nenhum aprofundamento crítico de que aquele racismo se mantinha, etc. Só para dizer que a gente vai começar a considerar o racismo como parte da estrutura da formação social brasileira, de fato, né, muito recentemente. E para uma sociedade com essas características que eu descrevi, isso tem as dimensões de uma tragédia, né? E em termos de conhecimento, e mais especificamente, falando do campo acadêmico, da teoria do conhecimento, nós temos também, e já há uma denúncia sobre isso, né, um racismo epistemológico que funciona para reproduzir esse racismo estrutural. Embora esse debate agora vá tomando corpo na academia, mas ele é um debate absolutamente necessário, né, para
educadores, para formuladores de políticas públicas, para os ativistas, porque, bom, essa teoria, né, eurocentrada, né, ela também é um mecanismo permanente de reprodução do racismo. Então, pontuo essas coisas inicialmente para dar dimensão da complexidade desse tema. Também quero falar um pouco, apenas uma referência, sobre o racismo como um fenômeno de impedimento, né, da evolução civilizatória da humanidade como um todo, porque o racismo sempre volta como política de Estado, nós estamos testemunhando isso, né, no Oriente Médio, com uma política de apartheid, né, denunciada pela África do Sul, que tem autoridade para fazê-lo, né, e com uma resistência da comunidade europeia e também dos Estados Unidos, né, de reconhecer essa política que concentra, né, os habitantes dos territórios ocupados numa prática colonialista, né, de ocupação territorial em guetos, né, dá ordem para evacuação diária sob pena, né, das pessoas morrerem, né, as pessoas desarmadas, né, morrerem, porque o exército de ocupação vai matar. E nós estamos falando de uma ordem que foi dada a uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, para que deixe uma área, né, de aproximadamente 40 quilômetros quadrados e com as fronteiras fechadas e que estão sendo alvejadas, né, em situações absolutamente inadmissíveis, né, e denunciadas no mundo inteiro. E o Lula fez uma intervenção importantíssima sobre esse assunto, né? Mas para a gente, quero destacar, né, o racismo por trás dessa política. A política que toda vez que você tem ocupação territorial com esse viés colonialista, evidentemente o instrumento primeiro é o racismo, é a aniquilação daquela população, a desumanização daquela população que passa a ser dominada. Então, posto isso, eu queria, aproveitando aqui a fala da Matilde, dizer que quando a gente chega há 20 anos atrás para propor para construir, para edificar uma organização, né, um órgão dentro do Estado que tratasse desse assunto, mas foi uma escola o debate sobre isso, né? Porque a pergunta que se fazia bom, mas o que seria uma política de promoção da igualdade racial no Brasil? Evidentemente, a maior parte dessa experiência foi trazida pelo movimento social. Aliás, como o governo Lula, que teve muitos méritos, porque incorporou no formato de política pública a experiência acumulada no movimento social, né? E isso é muito do êxito, né, dos governos Lula 1 e 2. Mas especificamente nessa pauta, né, o que o movimento antirracista reivindicava? Reivindicava que houvesse, primeiro, uma política onde o Estado reconhecesse que existia o racismo e que o racismo era responsável, né, por várias situações, né, de desumanização para a maior parte da sua população, que é negra. E segundo, empreendesse políticas públicas que tivesse a estatura necessária para enfrentar esse desafio. Então foram, ao final, né, traçados 3 linhas que têm natureza de princípio para essas políticas. Eu vou fazer referência a elas porque elas são permanentes. A primeira é de que a gestão desse tema é transversal. Hoje se fala muito disso, né? Está naturalizado, pelo menos a abordagem teórica sobre isso,
inclusive fora do campo da promoção da igualdade racial, mas naquele momento isso era muito importante. O que queria dizer isso, né, em termos de gestão pública? Que o orçamento para a execução de políticas públicas ficaria com os ministérios com atividades fim. Então, a política pública do Ministério da Educação seria formulada com o orçamento do Ministério da Educação no Ministério da Educação. O mesmo com segurança pública, o mesmo com saúde, o mesmo com habitação e por aí vai. Então, esse era o primeiro princípio, da transversalidade. O segundo princípio era o da descentralização, da maior importância, a experiência histórica vai demonstrar isso. Por quê? Porque levava em conta o tipo de organização de Estado que nós temos, o Estado federal. Então, você não vai fazer política pública no Estado brasileiro, no sentido amplo, se você não tiver algum tipo de disseminação dessa política no Pacto Federativo. E isso é muito difícil. A gente pode ter noção dessa dificuldade, por exemplo, hoje, quando a gente tem o fato de que a gente ganhou a presidência da República, mas a gente não ganhou o Congresso. E vários estados a gente também não ganhou. Então, a política pública de promoção da igualdade racial, necessariamente ela tem que entrar no Pacto Federativo. Então, isso aqui é um ponto de tensão que eu deixo aqui de lado, porque ele é atualíssimo para a gente enfrentar esse tema. E o último, né, princípio nesse alinhamento que eu estou fazendo é o da gestão democrática. O que é a gestão democrática? É, onde for possível, o Estado promover, né, a sociedade como o órgão executor da política pública. E aqui já fica muito nítida, por exemplo, a imperiosidade desse tipo de política para as comunidades tradicionais quilombolas, que tem uma forma própria, né, de lidar com seus problemas e que, no caso, o Estado precisa aprender. Ele não tem muito a ensinar para executar essas políticas. Então, faço referência a isso. A ministra Matilde Ribeiro tocou essa primeira parte, né, da construção da Secretaria de Igualdade Racial, e ela foi uma das grandes responsáveis, né, por esse desenho de políticas públicas, que, a meu ver, é atualíssimo. Então, e aí, quando a gente fala de reconstrução, a pergunta para esse tema é: como é que esse tema chega na agenda da reconstrução? Por isso que eu fui buscar essa referência. Bom, fazendo um salto aqui, a propósito da gente sintetizar a nossa intervenção, acho que a gente poderia, né, traduzir os avanços, que foram muitos, dessa experiência, com as mudanças que foram inseridas na legislação. Então, quero falar do Estatuto da Igualdade Racial. Por quê? Porque o Estatuto da Igualdade Racial tenta responder àquela exigência de que política de promoção de igualdade racial precisa estar no Pacto Federativo. Então, ele cria um sistema de promoção da igualdade racial. E essa foi uma luta muito grande do movimento social junto aos governos, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, mas, sobretudo, os governos Lula, porque havia uma percepção de que, sem um sistema de financiamento, nós não conseguiríamos realizar aquilo que está no Estatuto da Igualdade Racial. E nós fomos derrotados. A gente não conseguiu ter um fundo de financiamento de políticas de promoção da igualdade racial, algo que é absolutamente necessário
para se fazer política pública. E aí, também fazendo uma pontuação no momento de agora, essa situação se agravou, porque com o golpe de Estado de 2016, a primeira providência golpista foi tirar a capacidade do Estado de investir na agenda social, com a emenda constitucional 95, e a gente, mesmo tendo ganho a eleição, não conseguiu reverter a constitucionalização do sistema financeiro ultraliberal. Porque a gente está negociando o teto de gastos dentro da ideia do arcabouço fiscal, mas absolutamente dependente do que disser o mercado. Então, uma concepção de financiamento através de fundo, né, ela foi comprometida a partir do golpe. E ela foi demonizada no governo do indigitável, né, que proibiu, por lei, onde pôde, participação social e inviabilizou também onde pôde, né, os fundos que tinham a destinação da agenda social e tornou absolutamente proscrito qualquer movimento que reivindicasse, né, algo semelhante na estrutura do Estado. Nós estamos com esse legado ainda. Junto com o Estatuto da Igualdade Racial, não vou me aprofundar nele, apenas fiz essa referência para dizer que ele tinha um centro de gravidade reivindicado pelo movimento social, que era esse fundo. Isso era absolutamente importante, né, para o sistema da gestão descentralizada, participação de Estado e municípios. A gente teve, em 2012, a lei de cotas no sistema público de ensino federal. Chamo a atenção para isso, porque era a União, como ente federativo, que estava adotando esse sistema. Os estados e os municípios, né, adeririam pela força do exemplo. Mais um dado que demonstra a dificuldade da política pública de igualdade racial entrar no pacto federativo. O mesmo aconteceu depois com a lei das cotas para o ingresso no serviço público, que, aliás, hoje é objeto de uma prorrogação por mais de 10 anos, né, proposta pelo senador Paulo Paim, porque a própria lei, né, os instrumentos de promoção da igualdade racial, eles sempre prevêem, né, a sua própria revisão. Agora, isso fica absolutamente vulnerável quando você tem um avanço de toda uma ideologia contrária, né, a esses instrumentos e com até propostas formais que se apresentam para a sua extinção. Foi assim com a lei de cotas nas universidades, que afinal foi prorrogada, e está sendo assim com a lei de cotas no serviço público. Mas chamo a atenção que tanto na área do ensino quanto do ingresso ao serviço público são leis da União, para a União. Então, você não pode falar que o município, embora vários municípios adotem, e que os estados, embora alguns estados adotem, por exemplo, né, o sistema de cotas para o ingresso ao serviço público. Isso é sério, né, entre nós, porque isso vai impactar os indicadores que deem conta da tutela, da proteção da diversidade no ambiente a partir dessas iniciativas. Queria também colocar só mais um aspecto desse quadro normativo, que eu estou passando rapidamente aqui, né, que foi a adoção pelo Brasil da Convenção Interamericana. Ela tem um nome de longa enunciação, mas eu vou resumir aqui. É uma Convenção Interamericana antirracista. E essa Convenção Interamericana, ela tem uma peculiaridade. Na gestão da ministra Matilde Ribeiro, o
o Brasil assumiu o protagonismo junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que essa convenção existisse. Assumiu e financiou. Ele é o responsável, né, por essa iniciativa no governo Lula I. E a ministra Matilde Ribeiro foi o quadro responsável, né, no nosso governo. A gente não tinha nem orçamento, a gente pegou um destaque orçamentário do Ministério das Relações Exteriores, graças ao ministro Celso Amorim, a gente conseguiu viabilizar isso. E hoje essa convenção é a convenção, né, que trata do tema da igualdade racial nas Américas. Ela é muito importante, porque a reivindicação que se fazia é: por que a gente precisa ter uma convenção interamericana se a gente tem uma convenção global antirracista? Né? E a resposta do movimento antirracista interamericano era porque a diáspora negra foi na América e as características do racismo no continente americano são muito específicas e estruturantes dessas sociedades. Então, por isso que precisava ter essa convenção. Ela foi aprovada na Guatemala em 2013 e foi subscrita em 2020 aqui no Brasil, né? Bom, eu destaco essa convenção ainda nesse quadro de evolução, vamos chamar assim, evolução normativa, né? Porque essa convenção reconhece, primeiro, ela tem status constitucional. Então, uma norma que emendou a Constituição nesse tema. E só isso já é discussão para mais de metro. E nós estamos muito atrasados, embora ela tenha emendado a Constituição, grande parte dos juristas, dos operadores de direito, sequer tem letramento para entender. Mas ela tem algumas referências importantes aqui. A primeira é que ela é o órgão que, na Constituição, reconhece o racismo estrutural como um dado a ser superado no Brasil. Ela vai denominar isso de discriminação indireta e vai exigir do Estado que produza programas que a combatam. Esse é um dado importante, porque se você reconhece a discriminação indireta, você critica, né, a meritocracia. Então, o Estado brasileiro, por ordem constitucional, não pode considerar a meritocracia como um mecanismo justo de promoção da igualdade racial. Hoje isso é constitucionalmente proibido. Mas isso também demanda, e está lá nessa convenção, que haja políticas públicas, que haja um órgão nacional que centralize essas políticas públicas e informe o sistema interamericano do estado da arte dessas políticas públicas aqui. Então, não tenho nem como falar muito mais sobre isso, mas quero só fazer um parênteses, que em 2014, todo aquele processo que começou em 2003, ele foi interrompido, né, com uma requalificação para baixo da então Secretaria de Promoção da Igualdade Racial com status de ministério. Em 2016, isso foi tecnicamente extinto, e o Estado não só abandonou essa política, como passou a demonizá-la, né, durante o governo do indigitável. Isso só foi recuperado agora. Então, como é que nós estamos em termos de atualização da pauta para a reconstrução? Exatamente nesse ponto. Então, o Ministério da Igualdade Racial tem hoje, né, essa tarefa de rearticular tudo isso e propor uma política que esteja em conformidade com a Constituição. O que não é fácil. Primeiro, por conta dessas restrições ao qual eu me referi de financiamento. E segundo, porque a gente vê o próprio Ministério fazendo campanha para que a legislação, por exemplo, a lei do ingresso no serviço público seja prorrogada, quando a Constituição manda, né, permanentemente que o Estado faça políticas de promoção da igualdade racial. Por exemplo, uma revisão que cancelasse a lei de cotas, ela já seria inconstitucional.
mas a gente não tem hoje um foro para debater isso. Então, isso é urgentíssimo, tanto no nível, né, dos próprios operadores de direito, quanto no nível dos gestores públicos, quanto no nível acadêmico. Mas o movimento social vem agitando isso. E, por fim, eu queria dizer que vou dar um exemplo aqui do que significa a baixa densidade de compreensão do que seja essas questões que nós estamos trazendo. Lá em 2004, o Ministério Público do Trabalho propôs algumas ações civis públicas que protegessem a diversidade étnico-racial no ambiente, no mercado de trabalho, na verdade, onde as distorções mostrassem um racismo estrutural. Fez isso em várias capitais, fez isso em Salvador, fez isso em São Luís, fez isso em Brasília, fez isso no Rio. Qual era o pedido do Ministério Público do Trabalho na época? Ele ia, principalmente no setor de comércio e no setor bancário, foi um projeto piloto, né? Fazia o levantamento estatístico, e o levantamento estatístico mostrava uma discrepância entre aquele mercado de trabalho e a composição étnico-racial daqueles lugares, né? Então, o Ministério Público do Trabalho dizia, olha, a diversidade, né, dessas praças, elas não estão representadas, ela não está representada no mercado de trabalho. Bom, o Ministério do Trabalho perdeu todas as ações. Por que ele perdeu as ações? Porque o Poder Judiciário dizia estatística não é prova. E a FEBRABAN, ela disse para a gente que ela não é racista. E a FEComércio também disse para a gente que ela não é racista. Então não tem racismo. Então indeferiu, né? E é evidente, tem diretivas na Comunidade Econômica Europeia que demonstram que se você não considerar a estatística como um dado relevante, né, para a subrepresentação ou ausência de representação, né, você deixa de reconhecer o racismo estrutural como um fenômeno de massa. Portanto, você não tem política de racismo. Você pode ter discurso, mas você não tem política, né? E esse racismo estrutural se revela exatamente no Poder Judiciário, que é perigosíssimo. Essa jurisprudência se mantém até hoje. Então, eu ressaltei aqui alguns aspectos, alguns tópicos, porque na divisão de tarefa aqui que a gente fez, eu deveria falar um pouco sobre a agenda da reconstrução, né? Então, quis pegar esses elementos, que eles são absolutamente necessários para fazer uma leitura adequada, né, do que nós temos pela frente para superar numa agenda de reconstrução, já tendo ganho, né, as eleições presidenciais e tendo, enfim, a responsabilidade de dirigir a União. É isso. Muito obrigado, Douglas. Eu acho que as duas falas se complementam e elas põem o dedo na ferida da questão do enfrentamento da desigualdade racial existente no Brasil. Eu queria abrir para o debate agora, pedindo que as pessoas, para se inscreverem, cliquem embaixo em reações, tem lá no pé da página, né, reações, reactions, e que clicassem em raise hand ou levante a mão, porque isso facilita o sequenciamento das falas. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio já queria levantar algumas questões. Veja, eu queria considerar que esse governo Lula ele não é exatamente um sequenciamento direto dos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2. Ele tem algumas especificidades que o tornam muito, muito peculiar, né? A meu juízo, em várias das coisas que a gente tem discutido aqui no Instituto Sul, é fundamental que esse governo se entenda como um governo de transição.
Ele não é um governo na mesma qualidade que já foi nos períodos anteriores. E é fundamental que se entenda que ele é um governo de transição e que essa transição ela é obrigatoriamente, simultaneamente, negociada e disputada. O negociado é óbvio. O negociado diz respeito à correlação de forças que emergiu das eleições de 2022, né? Nós ganhamos as eleições majoritárias por uma margem estreita, muito estreita, mas tivemos a construção de uma correlação de forças congressual negativa para nós, que está obrigando, tem obrigado o governo a um processo de composições muito importantes. Nós tivemos eleições nos estados também, né, fundamentalmente contrárias ao governo Lula. A exceção é o Nordeste, mas se nós olharmos para o Nordeste, isso é verdade quando a gente fala do executivo, mas não é verdade para o legislativo que foi eleito no Nordeste. O legislativo que foi eleito no Nordeste é um legislativo fundamentalmente contrário a nós, majoritariamente calcado no centrão, né? Vide que as grandes expressões, né? O próprio Lira, muitos, né? São o velho centrão, né? A eleição bolsonarista no Nordeste para as eleições proporcionais também foi importante e, portanto, esse governo não tem como não ser um governo negociado, né? E a negociação é, é sempre uma negociação que restringe o alcance das políticas públicas ou das políticas que a gente consegue desenvolver. Ao lado de entender que o governo é um governo de negociação, ele precisa também ser entendido como um governo de disputa, né? E aí vem a pergunta: que disputa é essa? Que disputa é essa? É uma disputa que se resolve nos marcos desse próprio governo ou é uma disputa que coloca em xeque o futuro? Ou seja, como é que a gente trabalha a disputa do futuro? E disputar o futuro passa por a gente fixar alguns parâmetros de futuro a serem buscados, a serem alcançados por esse governo. E nisso eu queria entender que há alguns aspectos de aquilo que se possa chamar como um Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, tal, que tem uma série de aspectos que não se equacionam nos marcos da correlação de forças existentes hoje. E, portanto, para construir correlação de forças favorável futura, é necessário disputar o futuro. E acho que, se a gente entender que isso é assim, a questão racial é uma questão importantíssima na disputa de futuro, né? E aí eu queria que, se fosse possível, né, que vocês, tanto Matilde quanto Douglas, aprofundassem um pouco essa discussão da disputa de futuro no que tange à questão do racismo. Ela não é uma coisa de pequena importância, porque ela passa não só pelas políticas compensatórias de igualdade, né, de igualdade racial, etc., mas ela passa por políticas de promoção de uma nova situação social futura, né? Então, gostaria que, se fosse possível, e eu particularmente achei muito interessante a questão levantada pelo Douglas sobre a transversalidade das políticas públicas, a necessidade de que certas políticas públicas, entre elas a questão racial, sejam entendidas como políticas fortemente transversais. Elas não são políticas de um ministério, elas são políticas de governo, elas precisam ser políticas de governo. E também, né, a afirmação do Douglas, que eu acho que é importante, de que as políticas públicas precisam ser encaradas, muitas delas, e essa é uma, né, a questão racial é uma delas, como de responsabilidade federativa, e não de responsabilidade exclusivamente desse atual governo. Já tem várias pessoas que se inscreveram, então
Primeira pessoa que se inscreveu, Jonuel. Jonuel, com você, por favor. Olha, em primeiro lugar, só uma curiosidade, mas para mim é uma curiosidade muito importante. Então, notei que o Douglas trabalhou com o ministro Tomás Bastos, num período em que precisamente foi o ministro Tomás Bastos que assinou a minha naturalização como cidadão brasileiro. E isso é um marco para mim, né, na minha vida, sem dúvida alguma. Ele assinou um ano depois, quando eu voltei para o Brasil, um ano depois de ter terminado todas as guerras em Angola. Agora, dito isso, então eu queria cumprimentar muito especialmente o Douglas por esse fato que ele estava num ministério que marca a minha vida de forma, como ele vai compreender, de forma definitiva. Agora, essa minha dupla experiência, Brasil e África, é ela que me leva a colocar esta questão. Precisamente com base no que você acaba de dizer sobre a organização de uma nova correlação de forças, eu não estou. Que esse governo seja um governo de transição, ou Gramado, isso é. O Brasil vive em transição, sei lá desde quando? Desde, no mínimo, a Batalha de Guararapes. Então, é mais uma transição que, se nós repetirmos exemplos anteriores, é uma transição que acaba mal. E já tivemos alguns exemplos recentes de transições que têm acabado mal. Aqui, vindo para a questão racial, vamos chamar de questão racial, a gente devia chamar de racismo, mas, enfim, vamos usar essa expressão. Vindo para isso, há aqui necessidade de organizar a correlação de forças, porque realmente o que a gente nota no conjunto das Américas é que as mudanças ideológicas nos seios do poder não têm alterado a situação de racismo. A gente olha mesmo para a Revolução, por exemplo, Cuba. Me diga o nome de um líder negro da Revolução Cubana. Não teve. E não teve por uma razão talvez que vá provocar a minha pergunta que eu vou fazer em seguida. Mas o que a gente constata é que realmente setores nas Américas com poder foi um presidente nos Estados Unidos, duas vice-presidentes, uma na Costa Rica, outra que está em exercício na Colômbia, e o resto são postos decorativos. Eu vou falar exatamente assim, mas estou pegando numa reclamação que me pareceu muito adequada, da parte da professora Matilde, dizendo que o Ministério da Igualdade Racial não tem visibilidade, penso que foi a expressão que ela usou, mas não tem mesmo. Ora, isso leva a gente a uma pergunta, e é uma pergunta sem ser de provocação. Como é que a gente atua perante racismo? Bom, todo racismo é estrutural, sobretudo em países com 200 milhões de habitantes, onde 45% se declaram mestiços, 45% são 100 milhões, é quase metade da população da União Europeia. Como é que isso se combate? É fazendo ministérios específicos para diferentes grupos raciais, porque o Ministério da Igualdade Racial é considerado como um ministério para a igualdade racial em relação à população negra e mestiça, porque há um outro ministério, dos povos indígenas. Ora, quem vem com experiência de luta na África Austral, luta contra o colonialismo português, contra o apartheid na Namíbia e na África do Sul, tudo o que se procura é evitar essa compartimentização. Combater o racismo estrutural, eu estou fazendo pergunta para os dois intervenientes principais. Não significa que esses ministérios são simplesmente inúteis porque não têm força nenhuma e que todos os ministérios tinham que ter um órgão de combate ao racismo? É essa a minha pergunta. Muito obrigado, Jonuel. Eu passo, então, agora para o Cláudio. Cláudio Graziano Fonseca. Com você, por favor. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, com essas críticas, né, que tem, inclusive, de setores progressistas, que é chamado de identitarismo, o que isso provoca, né, o que isso coloca a mais nas inúmeras dificuldades relacionadas principalmente pelo Douglas na reconstrução dessas políticas, né, que houve interrupção em 2014, está se retomando agora, e nesse viés de governo de transição, né, o que isso atrapalha ou o que isso provoca, né, dentro dessas necessidades de reconstrução. Muito obrigado, Cláudio. Newton Basile, por favor.
Dentro dessas políticas de reconstrução, de desafio do futuro, como disse o Granado, que políticas, de onde pode partir uma pressão, uma influência sobre o judiciário? Né? O Douglas falou lá que o juiz não considera a estatística e pô, acabou. Né? Então, como é que a gente, dentro, não é? Eu acho importantíssimo que, ao desenvolver as políticas, haja uma construção de uma jurisprudência antirracista, vamos dizer assim. Não é? Como é que a gente pode fazer isso? Obrigado, Newton. Tadeu Valadares. Obrigado. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Queria primeiro agradecer as duas exposições, ambas excelentes, levantaram, né, a partir de perspectivas ligeiramente diferentes, menos diferença de perspectiva, mais escolha realmente dos pontos que deveriam ser enfatizados. Eu acho que para nós essa noite está sendo uma noite muito rica, muito enriquecedora para nós, né? Agora, em termos assim, das duas falas, eu notei assim, pequenos traços, né? Eu acho que Matilde acho que marcou muito bem a existência de várias lógicas. Ela se referiu a uma lógica, vamos dizer, adversa, é o que ela chamou de uma lógica capitalista. Ela não, ela, frente a essa lógica, até por exclusão, haveria uma lógica que não obedeceria a essa coisa capitalista, mas que seria uma lógica democratizante, socialmente democratizante. Acho que a Matilde se referiu, por exemplo, à reforma agrária, né? E ela ainda falou de uma lógica de superação de desigualdades. Então, eu acho que o racismo no Brasil, essa coisa imensa, gigantesca, difusa, forte, não é? Mobilizadora, né? E que, como diz a Matilde, até mesmo dentro do movimento negro existem setores que só estão dentro do movimento quase que a meu ver, por um equívoco, que não tem nada a ver com o movimento, porque o movimento é muito isso, é uma lógica alternativa, em alguma medida, à lógica capitalista, é uma lógica de democratização e de somente de expansão, e é uma lógica de superação da desigualdade, em especial das desigualdades de fundo racial, né? Né, o Matilde e eu nos conhecemos, né, na época de Durban, né? O Douglas também, a gente se cruzou em Genebra, mas eu posso estar muito equivocado, porque depois desse período de Durban, eu como diplomata, eu não voltei mais assim, naquela época eu era o encarregado, então era tido essa parte de direitos humanos, temas sociais. E depois eu fui para vários lugares e sempre tinha, digamos assim, um pezinho nesses temas, mas não era aquela coisa que era absorvente, concentrada do período em que eu estive em Brasília, à frente pelo Itamaraty, à frente desse esforço, que no fundo era um esforço preparatório de Durban, né? Mas eu acho que tem uma coisa nisso tudo que por isso que eu digo, como eu tenho poucos, no fundo eu tenho pouca experiência. Então, como eu tenho pouca experiência, a minha impressão pode ser uma impressão equivocada. Mas a minha sensação é de que a preparação de Durban foi para o movimento negro brasileiro, para o movimento indígena, para as mulheres, para todas as, vamos dizer, os segmentos do que a gente poderia chamar da sociedade civil, que se a gente pensa em termos de classes, a gente diria que são todos os segmentos que se encaixam nessa categoria ampla de classes subalternas. Eu acho que ali foi um momento de grande ascensão, a preparação. Eu acho que o segundo momento de grande ascensão foi a própria Conferência de Durban, né? E o terceiro momento, foi quando, com a chegada do PT ao governo, ao poder, digamos, do executivo, se foi construindo com todas essas dificuldades que o Douglas mencionou, né, e sublinhou. Eu acho que é o momento, digamos, atual. Mas se a primeira etapa dessa dinâmica, a meu ver, foi uma etapa ascendente,
A minha sensação, isso que eu queria que vocês, um de vocês, ou os dois, como queiram, me dissesse o que é que acham dessa ideia. A minha sensação é como se nós tivéssemos chegado a um platô. Depois desse platô, nós tivemos uma queda brutal, que foram os governos golpistas de Temer e do seu sucessor. E não, agora nós estamos tentando sair desse abismo para chegar de novo ao platô. Só que agora, chegar de novo ao platô, acho que o Douglas marcou muito bem, é uma batalha insana. Então, eu queria, com essa minha fala, eu queria que vocês comentassem um pouco isso. A dinâmica macro, como vocês veem, que foi criminosa a desconstrução institucional feita a partir do Executivo, com o apoio do Congresso, em termos de desconstrução das instituições que eram, vamos dizer, em termos de direito e de políticas públicas e de políticas sociais, as principais responsáveis pelo combate ao racismo. Um pouco, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, eu agradeceria. Muito obrigado, Tadeu. Não há mais ninguém inscrito. Eu vou devolver, então, para o Douglas e para a Matilde. Acho que a gente pode agora inverter, colocar o Douglas falando primeiro e a Matilde fecha. Aí a gente, já com essas duas falas, caminha para o final dos trabalhos de hoje. Olha só. Douglas, com você, por favor. Tá. Bom, Granado, você coloca, né, que Lula 3 não é necessariamente um sequenciamento direto dos governos anteriores, né? Lula 1, 2 e Dilma 1, né, e 1,5, né, depois, né? A gente... eu tenho concordância com você quando você fala que é um governo de transição negociado e disputado. Sim, é isso, né? Se bem que a negociação e a disputa, né, numa sociedade de classe, né, e sobretudo no Estado, que serve a uma das classes desde sempre ter sua estrutura, né, para nós, que não somos dessa classe que domina, né, a gente está sempre disputando tudo. Mas a sua fala tem uma peculiaridade importante, que é essa nota da transição. E penso que é muito importante porque a gente tem que decantar o que significa essa transição, né? Porque ela também acaba caracterizando a disputa. Então, eu queria frisar aqui que nós, em relação aos governos Lula, né, e governo Dilma, e até um pouco antes, como o Tadeu frisava aqui, no momento de ascensão, né, desses movimentos de afirmação na década de 90, em relação a esse período, né, nós seguimos uma espiral para baixo. Né, nós estamos em vários níveis abaixo do que a gente estava. Bom, isso é uma dinâmica global, né? A Argentina está bem aqui do lado, né, mostrando para a gente o que significa essa dinâmica para baixo. Nós acabamos de nos livrar, né, de um governo que ia em marcha batida e já tinha se convencido que era necessário romper de vez com qualquer institucionalismo liberal, né, para implantar o seu projeto. Bem, essa correlação de força não nos é favorável. Eu falo de Santos. Nós estamos aqui vivendo uma ocupação militar na periferia com execução como política de Estado. E a banalização da execução como política de Estado. E o elogio, né, da discriminação da pobreza e o ódio como forma de método de segurança pública. Então, nós estamos... antes de ingressar nessa reunião, eu estava numa reunião que estava tratando disso. As reuniões culturais estão proibidas na periferia aqui da Baixada Santista, porque elas são vistas
como atividades perigosas para a segurança pública. Ponto. Então, dá para falar que existe democracia lá? Dá para falar que existe Constituição, por exemplo, da República Federativa do Brasil, com seus fundamentos lá? Evidentemente que não. Então, essa disputa, eu estou falando isso porque essa disputa tem dinâmicas, e eu estou falando do povo preto nessa área, né? E essa dinâmica, ela vai mostrando que nós estamos numa situação muito pior do que a gente estava. E é permanente o desafio de organização social para enfrentar isso, porque a possibilidade de mudança disso é de fora para dentro, é pressão social. Os golpistas entenderam isso quando sintetizaram como palavra de ordem para a vida deles, agora, né, anistia. E foram, no dia 25 de fevereiro, às ruas aqui em São Paulo e fizeram aquele movimento para lá. Bom, então, a questão racial é importantíssima nisso, como você aprofunda. Por quê? Porque a questão racial é uma forma de opressão permanente, primária e letal na nossa sociedade. Então, nós temos uma necessidade urgente de ter essa embocadura quando a gente for falar da questão racial, a dimensão emancipatória que esse tema tem que ter. Não é de piedade, né, ou de apenas um sentimento de consternação. Enquanto isso for assim, nós somos uma sociedade absolutamente desumana. Então, é esse o caráter, né, das intervenções que a gente tem que fazer. E os órgãos de Estado, esses órgãos, eles têm que falar disso. Lula tem uma postura muito correta quando ele diz, bom, tem que ter mobilização social. Mesmo ele estando na presidência da República, um governador, um governante tradicional diria, jamais falarei isso, estou à frente do Estado, o Estado é neutro, blá, 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 blá. O Lula não faz isso, né? Porque ele tem uma origem, né, que a gente conhece. Então, ele sempre fala da necessidade de mobilização social. Então, Granado, eu penso que a questão racial, nesse aspecto, ela ocupa um lugar estratégico, e ela tem que ser reconhecida. E também, e aqui faço uma observação, acredito que a Matilde vá aprofundar isso, né, da necessidade do movimento negro entender que ele também tem que fazer política de alianças. Ele precisa saber fazer política de alianças. Porque a dimensão que o movimento negro e a pauta antirracista ocupa na democracia é absolutamente estratégica, fundamental. Mas eu sei que Matilde fala muito bem disso e ela vai tocar nesse assunto. Eu queria fazer um registro, aproveitar aqui que o Jonoel falou do Márcio Tomás Bastos, né, para destacar uma dificuldade permanente, né, que é quando você lida com esses temas e a importância deles, né, para a agenda de organização do Estado, porque como é que eu fui parar no Ministério da Justiça como assessor especial do ministro Márcio Tomás Bastos para direitos humanos? Porque quando se criou as secretarias especiais, se criou a Secretaria Especial de Direitos Humanos com o status do Ministério, o Ministério da Justiça falou assim, ufa, nos livramos disso. Só que qual é o problema? A questão dos direitos humanos nesse país é uma tragédia permanente e recorrente. Então tem uma ponta desse tema que ela é profundamente dramática, que é a dos grupos de extermínio, que é da ocupação dos territórios pela polícia corrompida e sumiço de gente, não sei o quê, barbárie total.
Então, quando essas denúncias começaram a chegar no CDDPH, que era um órgão que tratava de direitos humanos, o que acontecia com a Secretaria de Direitos Humanos? Ela não tinha nenhuma autoridade para tratar disso. Mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? As pessoas estão morrendo que nem mosca aqui na periferia, né? Tomando tiro de fuzil em rajada, na frente de todo mundo. Sabe o que é isso? Aí vem, né, o governo e diz: isso não pode acontecer, mas não tem força para se opor ao sistema de segurança pública contaminado pelo fascismo aqui. Problema gravíssimo. Naquela época, quando a gente tratava desse assunto, qual foi a conclusão que nós chegamos? Bom, tem que ter alguém lá no Ministério dos Direitos Humanos, porque a Polícia Federal tem que ter um destacamento especializado em direitos humanos para auxiliar a Secretaria de Direitos Humanos para esse cruzamento entre direitos humanos e segurança pública. É um exemplo do que aconteceu lá. Foi isso que eu fui fazer lá. Até que a Matilde me viu lá e falou assim: você precisa ajudar aqui. Aí eu fui para a Secretaria de Igualdade Racial. Entendo que essa necessidade permanece até hoje. Tá? Então, os ministérios, e aí o João falou, esses ministérios, a partir da fala da Matilde, não têm visibilidade. Eu creio que a Matilde, bom, ela vai falar por ela, mas eu creio que um aspecto importante que a Matilde fala é a visibilidade da colocação do tema na gestão do Ministério, fim. Porque não dá para um diplomata tratar a questão da igualdade racial num país como o Brasil, com a tradição que teve lá, em Itamaraty, né, que tinha uma composição absolutamente excludente com relação a negros, etc. Isso mudou, é evidente, né, por políticas recentes sobre o tema, mas não dá para, por exemplo, aquele profissional dizer: bom, mas isso é problema lá dos caras, eu vou tocar aqui a minha vida e tal. Ele não pode. Porque ele reproduz, se ele fizer isso, o racismo estrutural. Mesma coisa com o profissional de segurança pública, mesma coisa com o profissional de saúde. Então, essa visibilidade, ela é qualificada por esse aspecto. O que é isso? É uma política pública. E essa é a ausência que a gente sente, né, de quadros, né? E aí tem um problema, que Matilde certamente vai falar também, que é a inabilidade ou talvez a negligência que a gente tem com relação aos quadros que nós temos para tratar desse assunto, que, enfim, por conta da composição e da disputa, né, acabam ficando para depois. Já com relação ao que o Graziano levanta sobre o identitarismo, é importantíssima essa observação. E aí eu quero voltar, né, a esse ponto, né, a partir de uma afirmação do grande pedagogo, né, Paulo Freire, que dizia que se a educação não é emancipatória, se ela não é uma educação para emancipar, bom, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, isso se aplica também aos movimentos de afirmação. Quando eles entendem que, bom, agora é a nossa vez. O que significa você ser antirracista? Significa você reproduzir os mesmos métodos, mas agora é você que está fazendo isso, então não é racista? Não. Né? O que o Tadeu colocou da dinâmica dos anos 90, ela foi muito profunda e importante, porque foi o momento em que, no mundo, a pauta da afirmação finalmente entra, né, na percepção do que é democracia. Porque até então a gente tinha a democracia aquela lá, da filosofia iluminista, né, do universalismo, não identificava, né, bom, essa coisa tão importante que é a diversidade como um tema fundamental da democracia. Se isso foi importante naquele momento, imediatamente depois, o triunfo da pauta regressiva vive impondo, né, o bloqueio, a aniquilação, a crítica e, de certa maneira, a demonização dessa pauta, que é o momento que nós estamos vivendo. Então, o identitarismo atrapalha? Claro que atrapalha.
Porque se você identificar, né, uma teoria em que eu, que fui oprimido até então, agora quero me colocar e quero ser reconhecido, e o que é que eu vou fazer com esse reconhecimento? Bom, esse reconhecimento tem que ser emancipatório para que não haja mais racismo de espécie alguma, inclusive potencialmente que possa se apresentar em mim. É nesse aspecto que eu entendo que o identitarismo atrapalha. É um tema muito complexo. Agora, ele é muito importante porque com esse desvio a gente está vivendo a cultura do cancelamento também. E a gente precisa ter muita atenção a isso, porque ela tem a cultura do cancelamento, ela tem viés fascista. E a gente precisa estar atento a isso. Bom, Newton, como enfrentar o racismo no judiciário? A Matilde fez um projeto muito interessante na gestão dela, que virou um livro, né, que ela dirigiu, ajudei nisso, né, foi a Ordem Jurídica e a Igualdade Étnico-Racial. O projeto tinha três momentos. O primeiro era identificar o racismo na legislação brasileira. O segundo seria identificar o racismo, levar para o debate na associação, na sociedade brasileira. E o terceiro momento seria, bom, mudar isso aí depois de ter debatido. A gente viveu para fazer o primeiro momento, os outros dois a gente não viveu. Mas, de qualquer maneira, o racismo no judiciário, ele é o racismo da elite mais profundo e o mais difícil de reverter, de extrema dificuldade. Por quê? Porque ele exige, primeiro, uma revisão, né, de toda essa epistemologia racista jurídica. Então, tem quadro para fazer isso? Tem, mas a gente vai precisar investir neles. Tá? Mas eu estou só dando uma dica, mas é importante fazer isso. Não é indefensável, né, algumas teses do judiciário com relação a esse tema. Mas agora nós temos uma Constituição que diz que é proibido fazer isso, né? Então a gente faz. Uma coisa importante, inclusive, do nosso governo seria essa formação. Por fim, queria fornecer permanentemente essa formação, a partir da inovação constitucional. Por fim, eu queria falar das observações. Já falei um pouco delas, do Tadeu, né, mas reforçar, né, apenas esse aspecto, Tadeu. Naquele momento, se percebia no mundo, era um momento em que o apartheid, a condenação do apartheid da África do Sul era simbólica. A figura do Nelson Mandela era icônica, né, para essa. Então era um consenso que não deveria ter aquilo no mundo. Era mais ou menos como o final da Segunda Guerra. Não pode ter mais isso. Vamos viver sem isso. E aí, o que você tem? 30 anos depois, você tem a volta disso. O que demonstra que o Humberto Eco falava isso, o Safata também fala. O fascismo ele não vai embora. O fascismo é um recurso do capitalismo sempre que ele tiver poder absoluto. Ele vai para o fascismo. Né? É isso. Então, e nesse momento, nós estamos num movimento regressivo global. Então, é por isso que a gente não tem essas pautas com a força que elas deveriam ter, o que faz com que a questão levantada pelo Granado seja ainda mais dramática. É isso. Muito obrigado, Douglas. Eu acho que a gente hoje está pondo o dedo em algumas feridas fortíssimas. Resta ver como é que a gente aprofunda isso na política. Mas muito obrigado mesmo. Passo então para Matilde. Matilde, com você, por favor. Que responsa, hein? Primeiro, assim, falar de uma impressão minha em relação a este nosso momento aqui agora. Eu considero muito importante
que instituições que não são as, visivelmente a instituição negra, né, assuma esse debate. Então, eu entendo que nós estamos aqui vivendo um momento ímpar. Quiçá muitas outras, tantas outras instituições não negras enfrentassem essa conversa da forma que nós estamos enfrentando aqui hoje, e que eu entendo é que nós estamos só fazendo cócegas, né? Tem um universo aí pela frente. E com isso vou repetir uma frase que deveria ser motivadora de ação na sociedade e é conhecida por nós, de que não se supera o racismo apenas pelo ativismo da sociedade civil negra, né? O racismo se supera com uma sociedade conjuntamente atenta a ele, envolvendo o todo dessa sociedade, né? Então, esta frase, ela tem em si um potencial transformador que, se na prática existisse, a gente estaria em outro patamar, né? Bom, e com isso, assim, é cansativo atuar na pauta antirracismo no Brasil. Eu e Douglas temos a mesma idade cronológica, e nós estamos há mais de 40 anos nisso, né? Imagine, os nossos cabelos brancos, eles são pelo tempo vivido, mas certamente por muito pensar como agir para que a nossa ação tenha contundência, né? E aí eu começo pela fala do Tadeu. Me desculpem, talvez eu não consiga chegar a todas as questões que foram colocadas, porque, inclusive, algumas delas merecem reflexão. Responder assim no bate-pronto poderia não ser muito benéfico. E eu vou falar uma delas, antes de dialogar com o Tadeu. Eu não me lembro se foi o Cláudio, não sei qual das falas que trouxe uma provocação. Não seria o caminho de que todos os ministérios tivessem uma estrutura antirracismo dentro deles, ao invés de ter um único ministério? Poderia. Talvez esse desenho pudesse nos fazer chegar mais longe do que os aperreios que nós vivemos no Lula 1, Lula 2. Eu vivi por 6 anos o aperreio de construir um órgão dentro da lógica da especificidade, trabalhando com a transversalidade, com a descentralização e com tantas necessidades. Mas o Lula, quando me empossou como ministra, vocês podem ir lá buscar nos anais, no discurso dele, ele me deu um conselho. Ele disse assim para mim: Matilde, peça licença para entrar na sala dos seus colegas ministros e ministras, se quiser, por educação, porque eu estou te empossando tão ministra quanto os outros. Só que a secretaria tinha status de ministério, né? E a lógica da construção da transversalidade pela questão orçamentária, não havendo convencimento de que a ação seria importante, era a lógica do pires na mão, né? Diante de estruturas que tradicionalmente não punham a mão no bolso para essa questão, né? Então, o desafio é oceânico, né? E aí essa provocação eu achei interessante, mas lá em 2002, agora começando a dialogar com o Tadeu, de fato foi um momento apoteótico, né, o que nós vivemos.
na Conferência de Durban, na constituição do governo Lula, e um detalhe em relação ao Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou filiada até hoje, né? É que por que foi possível viver esse momento apoteótico? Porque pela primeira vez na história do Brasil, em 2002, nós conseguimos ter um assento na coordenação do programa de governo, na quarta jornada do Lula, da quarta jornada eleitoral do Lula. E nós tivemos presentes em todas elas, né? Então, nós ficamos mais perto da cadeira dos reis e das rainhas, né? E aí foi possível construir uma negociação que chegou ao desenho da CEPIR, que não é o ideal. Eu, eu tenho essa visão hoje. Agora, o momento foi, sim, apoteótico, porque a nossa vivência nessa secretaria, né, por dentro, a minha e do Douglas e tantos outros companheiros ligados a essa causa, nós percorremos o Brasil como dialogadores. Então, construir a lógica federativa pressupôs entrar na sala de governador em governador, e falo no masculino, porque, infelizmente, é assim a vida, né? De prefeitos, prefeitas, e sempre o ponto de partida era o convencimento, porque as pessoas não estavam preparadas para esta política. E uma outra frase de efeito que eu recebi como tarefa logo de cara, eu fui procurar o Abdias do Nascimento. Logo depois de ter tomado posse, o Abdias foi, nos anos 90, o primeiro gestor da igualdade racial no governo Brizola, no Rio de Janeiro, né? O Abdias, esse cidadão que foi multimídia na política, né? Aí eu falei, tá bom, a gente tomou vinho, né? A conversa vai ficando aquecida, e aí eu perguntei para o Abdias, Abdias, e agora? A gente construiu este órgão, e agora? O que fazer? Ele me chamava de menina, eu era, né? Eu tinha 40 anos quando fui ministra. Aí quando eu fiz essa pergunta, ele falou, menina, não se faz omeletes sem quebrar ovos. Na hora ficou difícil de entender esse teor filosófico, né? Assim como também a frase de efeito do Lula. Na prática, nós descobrimos muito sebo nas canelas, como dizia minha avó, muita capacidade para negociação diante do momento apoteótico, né? E logo depois, não só no golpe, a política de igualdade racial ela foi bastante sustentada no Lula 1 e 2 e dificilmente conversada no Dilma 1 e 2. E depois, pós-golpe, salve-se quem puder, né? Então, não é que nós voltamos a estaca zero, não, não voltamos. Não voltamos porque vivemos, né? Sabemos de caminhos, sabemos de potenciais, sabemos de conexões. Hoje eu sei falar, a partir do vivido mais do que do teórico e do político, eu sei falar um pouco mais de como conectar a questão racial no processo de reconstrução do Brasil, né? Inclusive por ter vivido por dentro, né? Enquanto nós estávamos só por fora, nós falávamos, às vezes, com alguns delírios, né? Hoje em dia, para mim, é muito explícita a afirmação, assim, é muito construída com detalhes, a afirmação de que não se faz política sem orçamento público. Antigamente, do lado, nós mudamos do lado do balcão, né? Nós passamos a ser demandantes para sermos executores, né?
E então algumas respostas hoje estão muito mais explícitas. Agora, concordando com o que o Douglas falou, né, desse momento grave que nós vivemos, e mesmo a fala do Granado, logo após a minha exposição e a do Douglas, o momento é de uma complexidade sem fim, né? Não é, concordando com o Granado, não é um sequenciamento, não é falar, nós viemos até aqui, então nós chegamos até o 5, depois vem o 6, depois o 7, depois o 8. Não, não é isso, né? A complexidade é muito grande, né? Então, eu entendo que este aprendizado que o Brasil passou, não foi só eu, não foi só o Douglas, não fomos só nós negros, mas o Brasil vivenciou efetivamente, nessa era Lula, um aprendizado de como a questão racial se relaciona com a coisa pública, né? E as complexidades teórico-políticas, elas vão nos levando a pensar outras conjunções, né? Eu hoje, olhando de fora, né, na vivência do papel hoje de professora, que é um papel bastante interessante também, estando principalmente na Unilab, é um lugar muito interessante também para pensar o Brasil e para agir o Brasil, agir o e no Brasil, né? Hoje, às vezes as pessoas me perguntam, Matilde, você viveu 6 anos uma realidade de construção de um órgão nacional de promoção da igualdade racial. Você teria coragem de fazer de novo? Talvez não a mesma que eu tive lá em 2022, porque lá em 2022 a gente entrou com o peito aberto, desavisadamente, né? A gente não sabia direito onde estava pisando. Hoje eu sei onde se pisa, mas que minha energia não é mais a mesma, né? De 20 e tantos anos atrás. Mas se eu precisasse fazer de novo, eu faria. Não estou com isso pleiteando nada, porque estou muito bem no lugar onde estou. Mas eu estou falando individualmente uma ação que eu acho que tem que ser coletiva. Nós temos que fazer de novo com a complexidade atual, né? E enfrentando esses desafios, por exemplo, a declaração do Lula lá na Etiópia, em relação à situação da faixa de Gaza. Eu me conectei a ele dizendo, eu escrevo, eu sou colunista no jornal O Povo, no Ceará, eu escrevo 2 vezes por mês. Então, eu fiz conexão com a fala do Lula com a questão da criança e adolescente, o quanto que, tanto na faixa de Gaza quanto no Brasil, mata-se crianças, jovens, negros e pobres, de uma maneira como se fossem coisas, né? Então, o genocídio está sim instalado, eu concordo com o Lula. Está instalado na faixa de Gaza e está instalado no Brasil. E como é que nós vamos tratar com isso? Como nós vamos enfrentar isso, né? Então, desculpem, eu não segui questão por questão, mas eu estou entendendo que o convite que nós estamos nos fazendo aqui mutuamente é que não se pode cruzar os braços, né? Nós estamos no último ano da década dos afrodescendentes, instalada pela ONU, e vale refletir o que é que nós avançamos, para onde nós vamos depois dessa simbologia da década dos afrodescendentes, né? Para onde nós vamos com os objetivos do desenvolvimento sustentável? E entrou 18º, né? Foi construído ao longo
desses últimos tempos, foram construídos 17 objetivos e entrou o 8º, que é o combate ao racismo, o 18º, que se cruza, inclusive, com o que o Douglas falou, em relação à conquista da Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. Agora, quem é que conhece a Convenção Interamericana? O governo está efetivamente sendo agente a partir dessa convenção? Não. Então, é bloco na rua, não tem outro caminho, né? A manutenção do bloco na rua e da reflexão responsável, como nós estamos fazendo aqui hoje. Eu fico por aqui, Granado e amigos, amigas. Muito obrigado, Matilde. Eu acho que é uma sessão que deixa a gente pensando de maneira muito séria, né? Eu acho que realmente o tema é um tema que tem sido muitas vezes tratado com o raciocínio das políticas compensatórias, né? E eu, quando conversei com o Matilde, eu estava propondo, olha, nada contra ter o foco das políticas compensatórias, mas eu acho que a gente tinha que fazer a disputa do futuro, né? Tá, Granado, só uma questão. É, eu não toquei nas ações afirmativas, mas é uma forma, concordando contigo, é uma forma de descruzar os braços. Vocês precisam entrar no site da Unilab e ver uma foto de formatura. Em 100 pessoas, pelo menos 90 são negros, devido às cotas e devido à relação com o continente africano. Isso deixa de ser simbólico, passa a ser real, né? Então, tem caminhos, as ações afirmativas, elas são temporárias, elas não respondem ao todo, mas elas ajudam a mudar a fotografia. Só para registrar, para não perder. Divergência nenhuma, Matilde, divergência Sim, nenhuma claro, mesmo. claro. É isso. Eu só quis ilustrar. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que a gente avançou hoje em um tema que não tem sido o tema tradicional dos nossos diálogos AMSUR, né? Eu propus a Matilde tentar vincular isso a um diálogo que a gente vem fazendo, que é o diálogo sobre a disputa do futuro, né? Ou seja, como é que a gente trabalha a questão racial, né? A questão do racismo na disputa de futuro do Brasil, né? Então, eu acho que a gente teve um diálogo hoje